Olá, pessoal, tudo bem? Sou Vânia Ferreira e iniciarei essa apresentação fazendo a minha audiodescrição. Sou uma mulher de cor de pele parda, olhos e cabelos na cor castanha, meus cabelos são lisos e longos. Uso óculos arredondado com armação dourada, batom vermelho, blusa vermelha sem manga e atrás de mim uma parede branca. Fim da minha audiodescrição. Estou aqui hoje para apresentar o relato de experiência intitulado Caminhos para a Inclusão, Desenvolvimento de Habilidades Sociais em um Estudante com TEA no Ensino Fundamental, que tem como autores eu, Vânia Ferreira, e o Dr. Nassim Chamel Elias. Na introdução, nós trazemos o conceito do transtorno do espectro do autismo. Então, esse conceito ele traz que é uma condição neurológica que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento repetitivo. No entanto, para além desse conceito, nós precisamos observar as características subjetivas de cada estudante com TEA, de cada pessoa, porque ele ou ela vão ter características da personalidade, e assim como também experiências do seu processo de desenvolvimento diferenciado, porque cada família atua no processo educacional e ensinando seus filhos de forma diferenciada. Dessa forma, nós discutimos também o desafio da inclusão de crianças com TEA no ambiente escolar. Deste modo, a gente observa que, assim como toda criança tem um desafio a ingressar inicialmente na escola, por esse processo de desapego do espaço escolar ou do espaço familiar para estar num espaço novo com pessoas diferentes, no caso do TEA ainda é um pouco mais difícil, porque essa criança, ela vai ter que aprender a gerenciar uma nova rotina, que muitas vezes não é fácil nesse espaço inicial. E por isso que precisa ser fortalecida a tríade estudante, né, que é a criança ali, escola e família. Então, que impacto positivo nós temos no desenvolvimento social, emocional e acadêmico dessa criança, né? Por que é tão importante a inclusão escolar, embora seja desafiadora em alguns pontos, mas que ela precisa estar articulada com todos os participantes que devem estar engajados nesse processo. Então, há um impacto muito positivo nesse desenvolvimento e é uma experiência inicial para o desenvolvimento de habilidades sociais para além do espaço familiar. Então, pesquisas que destacam os benefícios da inclusão escolar estão relacionadas às pesquisas de Almeida, de Nunes Lemos e Salomão, que trazem também, dentre outros autores que estão disponíveis no texto, que trazem o quanto é benéfico essa inclusão e dessa aprendizagem também por interação social. Então, o objetivo desse relato de experiência é apresentar as estratégias e práticas pedagógicas adaptadas utilizadas em sala de aula para a inclusão de um aluno com TEA. Então, nós trazemos no método, né, aqui essa observação, a descrição do nosso relato de experiência. Esse é um estudo de caso, né, do caso que a gente utiliza o nome fictício do estudante de Fred, um estudante de TEA de 6 anos, de uma escola municipal no interior de São Paulo, que tem a necessidade de um acompanhante terapêutico em sala de aula. Para Fred, foram utilizadas estratégias para sua inclusão, né? Quais são as estratégias que foram específicas para ele? Em primeiro momento, a conversa, aquela entrevista inicial com a família, para entender as necessidades, objetivos e expectativas familiares em relação a Fred. Bem como também com a equipe terapêutica que acompanha ele nesse processo de desenvolvimento. Então, essa junção dessas equipes junto no espaço pedagógico faz a diferença nesse desenvolvimento e planejamento de estratégias, porque assim consegue articular questões relacionadas às necessidades individuais de Fred. A importância do apoio individualizado, ou seja, eu tenho um estudante com autismo, mas ele tem necessidades específicas, ou seja, especificidades pedagógicas que eu só vou conseguir compreender se eu conhecer de forma aprofundada, se eu conhecê-lo. Adaptações da rotina e no ambiente de sala de aula. Essas adaptações elas precisam ser realizadas. Lembrando que por mais que o espaço escolar esteja dentro de uma rotina, são vários estudantes, várias interações sociais que ali dentro acontecem, estudantes com diferentes especificidades pedagógicas e que, para contemplar essas adaptações, elas precisam ser bem organizadas e estruturadas, em combinados, inclusive, com a turma. As práticas pedagógicas, elas necessitam ser adaptadas para que o desenvolvimento de atividades específicas promovam interações sociais. Então, eu tenho que pensar para além de um desenvolvimento de atividades com objetivos apenas pedagógicos, mas eu tenho que pensar que aquele objetivo pedagógico também está atrelado à questão de interações sociais. Porque um dos déficits, das dificuldades que a maioria das pessoas com autismo tem, é de compreender fazer essa leitura de forma que repita, né, reproduza alguns comportamentos. Dessa forma, para alguns, precisa ser mediada essa leitura social para que aos poucos consiga compreender essa rotina. Por isso, o desenvolvimento de habilidades sociais é tão importante.
dentre outros aspectos. A capacitação dos profissionais da escola, que vai para além da professora de sala de aula, né? Toda a comunidade escolar precisa passar por formações profissionais, tendo em vista que o estudante ele não está restrito à sala de aula e àquela professora. A gente tem que lembrar que vão ter processos de aprovações de anos futuros, vai continuar desenvolvendo e que a gente não pode ficar preso só àquele espaço escolar. Até porque o estudante também precisa compreender a mudança no fluxo dos colegas, que às vezes são remanejados para outra escola, por alguma razão, ou que entram novos colegas na escola. Tudo isso precisa ser trabalhado para que o estudante não tenha, principalmente quando se trata de alguém que tem uma rigidez maior. Monitoramento e observações contínuas, é importantíssimo que continue havendo reuniões, conversas pedagógicas em relação a monitoramento, que era objetivo para aquele estudante, o que já foi alcançado, o que ainda tem a ser alcançado, para que assim sejam feitos replanejamentos à medida que as atividades elas nem subestimem o estudante e nem superestimem, mas que estejam adequados às especificidades educacionais daquele estudante e aos avanços que ele vem construindo em sala de aula. Então, como considerações, nós temos resultado e mudanças em FRED. Ou seja, nesse estudante de 6 anos, nós começamos a observar melhoria nas habilidades. Vontade reduz os comportamentos inadequados, que são comportamentos de certa forma aversivos, que é se jogar no chão, que é não querer fazer aquela atividade e acabar correndo risco, inclusive, de se machucar, chorar, gritar. Então, quando se melhora a comunicação do que não quero fazer agora, e a gente faz combinados daqui 5 minutos, que a gente trabalha a previsibilidade, melhora as questões desse comportamento, e a gente tem dentre isso, a gente também tem como resultado um maior engajamento nas atividades escolares, porque aí o estudante consegue compreender qual é aquela dimensão do que acontece em sala de aula e engajar-se com os coleguinhas, com toda a equipe escolar, nas atividades propostas. A importância da colaboração em ambiente inclusivo, que é o que a gente vai falar sobre a combinação de suporte individualizado e adaptações. À medida que esse estudante tem o seu suporte individualizado, que vai combinar nas suas necessidades e especificidades pedagógicas, que vão ser atendidas através de adaptações e adequações, nós temos um impacto positivo nas experiências, não só desse estudante com TEA, mas dos demais alunos da escola, né, dos coleguinhas. Por isso que é tão importante que a experiência ela perpasse para além da sala de aula, e esteja no pátio, no recreio, nos outros espaços escolares, para que o estudante ele não fique preso apenas a um grupo, mas que ele consiga conceber que o espaço escolar é por várias outras pessoas em dimensões diferenciadas, sempre respeitando as especificidades daquele estudante e a sua necessidade, às vezes, de também não estar naquele espaço que esteja aversivo a ele. Por isso, a importância de trabalhar habilidades comunicativas. O impacto positivo de experiências com todos os alunos e o papel crucial da acompanhante terapêutica. Quem é essa acompanhante, que a gente já vê por várias pesquisas, a confusão em relação a qual seria a sua atuação, mas um dos papéis cruciais dela, para além das questões pedagógicas, que se fala assim, acompanhar em sala de aula, auxiliar a professora nesse processo de realização de atividades por parte do aluno, tem também a leitura social, a estimulação do desenvolvimento de habilidades sociais, a compreensão da temporalidade, da organização de atividades. O papel dessa acompanhante terapêutica é de gerenciar, vou colocar entre aspas, esse estudante naquele espaço escolar, para que ele consiga fazer a leitura de como funciona a rotina daquele espaço, que consiga também desenvolver habilidades sociais, ou seja, fazer vínculos de amizade, compreender quais são as regras e pontos a serem trabalhados na escola, bem como o seu papel no desenvolvimento das habilidades acadêmicas. Então, assim, é importantíssimo essa observação. Por isso, nós trazemos também a reflexão sobre a importância da inclusão e adaptações educacionais, né? E a conscientização sobre as necessidades do aluno com TEA, chamando a busca para práticas inclusivas em todas as esferas da sociedade, lembrando que a escola é uma amostra social do que nós temos aqui fora, e por isso é tão importante que esse processo de respeito à diversidade, trabalhar essa questão dentro do espaço escolar é importantíssimo. Aqui estão algumas referências e o nosso muito obrigada.